A paz de Deus com todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. O intuito desse vídeo é de alguma forma poder ajudar todos aqueles candidatos que estão estudando ou repassando o MTS e o Inário, tá? Aqui nós sugerimos uma análise teórica dos principais pontos de teorias que aparecem no hino, além de fazermos a linguagem rítmica e o solfejo das 4 vozes. Esse vídeo, pessoal, é mais indicado para quem já terminou o MTS e está em fase de repasse, tá? Porque pode ser que apareça alguma teoria que você não viu ainda se você não terminou todo o estudo. Então a análise teórica é baseada em 12 questões relacionadas ao hino, que nós entendemos, né, que é a principal teoria que aparece nos nossos hinos, né? São teorias que nós vemos no nosso dia a dia musical. Toda vez que a gente olha para o hino, a gente se depara com essas teorias. Então nós elaboramos 12 questões, que são elas. 1. Qual é a média da velocidade ou do andamento, né, do hino? Dá na mesma. Qual é a tonalidade e a sua relativa menor? 3. Qual é o compasso e se ele é simples ou composto? 4. Qual é a unidade de tempo, unidade de compasso, unidade de movimento ou unidade de som, se houver? 5. Qual é o valor de todas as figuras que aparecem no hino, incluindo todas as pontuadas e as ligaduras de valor, se houver, é óbvio. 6. Qual é o ritmo inicial? 7. Qual é a terminação da primeira frase, se é masculina ou feminina? 8. Se houver, explique todos os tipos de ligaduras que aparecem no hino. 9. Se houver, explique síncopas e em quais compassos aparecem. 10. Se houver, explique contratempos e em quais compassos aparecem. 11. Se houver, explique quiálteras e em quais compassos aparecem. 12. Se houver, classifique as fermatas e explique. É importante frisar, pessoal, que a gente só vai se aprofundar nessas questões da 8ª até a 12ª se realmente essas questões aparecerem no hino, tá? O intuito desse estudo é a gente trabalhar em cima do hino que nós estamos estudando, ok? Se não aparecer, por exemplo, se não aparecer síncopa nesse hino, a gente vai esperar o próximo hino. Se aparecer, a gente se aprofunda no estudo das síncopas, ok? Se não aparecer, a gente só vai falar, ó, não há síncopas nesse hino e partir para a próxima questão para a gente não perder tempo e o estudo ficar mais dinâmico, tá bom, pessoal? Então é isso, vamos ao estudo. Então vamos lá, pessoal. Pergunta número 1. Qual é a média da velocidade, né, ou do andamento do hino? Para isso, pessoal, a gente vai somar a nossa velocidade menor, que nesse caso aqui é 63, com a nossa velocidade maior, que no caso aqui é 80. Nós somamos esses dois números e o resultado a gente divide por 2. Vamos chegar no número de 71,5. Como não existe essa velocidade no metrônomo, a gente usa ou 71 ou 72 batidas por minuto, ok? Segunda, qual é a tonalidade e a sua relativa menor? Para isso, pessoal, nós vamos analisar a nossa armadura de clave, tá? Hoje está composta por bemóis. A regrinha diz que quando a armadura de clave está composta por bemóis, para achar a tonalidade, eu devo pegar o meu último acidente, que no caso aqui é um Mi, né? Mi bemol, e descer uma quarta, ou seja, é uma quarta descendente a partir do último acidente, tá? Então eu vou descer Mi, Ré, Dó, Si, ok? Como o Si aqui ele está bemolizado, né? É um Si bemol também, então a tonalidade vai ser Si bemol maior, tá? E para achar a relativa menor é uma sexta ascendente a partir do tom, tá? Então a gente já viu que o tom é Si, né? Si bemol. Eu vou subir 6 notas a partir do Si. Então vai ser Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, tá? Então a resposta vai ficar Si bemol maior e Sol menor. Terceira, qual é o compasso e se esse compasso é simples ou composto? Para isso nós vamos analisar a nossa fórmula de compasso. Hoje nós temos aqui a fórmula de compasso 4x4. Vamos primeiro descobrir se ela é simples ou composto, porque daí depois fica mais fácil a outra análise, né? Toda fórmula de compasso cujo número de cima for 2, 3 ou 4, ou a fórmula de compasso for C ou C cortado, essa fórmula de compasso ela é simples, tá, pessoal? Simples. E se o número de cima for 6, 9 ou 12, é compasso composto, tá?
Muito bem, quando o compasso é simples, a regrinha diz que o número de cima indica para mim a quantidade de tempos que eu vou ter dentro de cada compasso. Ou seja, o número de cima é 4, está dizendo que eu vou ter 4 tempos dentro de cada compasso. Cada compasso vai ser dividido de 4 em 4 tempos, né? A música vai ser dividida de 4 em 4 tempos. Ou seja, eu tenho um compasso quaternário, tá? Porque é dividido de 4 em 4. Então a resposta vai ficar quaternário simples. Quarta, qual é a unidade de tempo, unidade de compasso, unidade de movimento e unidade de som, se houver? Porque se houver unidade de movimento e unidade de som, só encontramos nos compassos compostos. Esse aqui a gente já viu que é simples, então não tem. Vamos continuar analisando a nossa fórmula de compasso para descobrir a unidade de tempo e a unidade de compasso. Por quê? Porque nos compassos simples, a regrinha diz que o número de baixo da fórmula de compasso, que no caso aqui é 4, né? Indica para mim a figura que vale um tempo dentro de cada compasso, ou seja, é a minha unidade de tempo, porque unidade de tempo nada mais é, né, que uma unidade, ou seja, uma figura, né? Uma unidade que preencha um tempo dentro de cada compasso. É uma figura que sozinha ela preenche um tempo, tá? Aqui está dizendo que é a figura número 4. Agora o que a gente tem que fazer é descobrir qual figura que é representada pelo número 4. Aí nós vamos analisar o nosso quadro comparativo, tá? Então nós temos aqui, ó, a semibreve igual à figura número 1. Por que a semibreve é a figura número 1? Porque ela é a maior figura utilizada atualmente, tá bom? Por isso que ela é a número 1. Depois nós temos a mínima, que é representada pelo número 2. Por quê? Porque ela é a segunda maior? Não, porque eu preciso de 2 mínimas para preencher uma semibreve. Por isso que é quadro comparativo, porque nós vamos comparar todas as figuras com a semibreve. Vamos seguir essa lógica. Depois nós temos a semínima, que é a número 4. Por quê? Porque nós precisamos de 4 semínimas para preencher uma semibreve. Depois nós temos a colcheia número 8, pelo mesmo motivo. Depois a semicolcheia número 16 e assim por diante. Então, a gente já descobriu que a figura número 4, que é a figura que está indicando aqui na fórmula de compasso, ela é a semínima. Então, a gente já sabe que a nossa unidade de tempo é a semínima. Bom, a gente sabe que a semínima vale um tempo e que esse compasso é preenchido por 4 tempos. Ou seja, eu precisaria de 4 semínimas, né, para preencher o compasso inteiro. Agora eu estou analisando a minha unidade de compasso, tá? Então, o que é a unidade de compasso? É uma figura, né? Uma unidade que preencha o compasso inteiro. Então, eu não posso usar 4 semínimas como resposta, porque eu estou dando 4 unidades e eu preciso apenas de uma, né? Então, eu preciso achar uma figura que sozinha preenche esse compasso. Por que a semínima é a figura número 4? Porque eu preciso de 4 semínimas para preencher uma semibreve. Então eu já tenho a resposta aí. Uma semibreve é igual a 4 semínimas, tá bom? Então a resposta vai ficar unidade de tempo semínima e unidade de compasso semibreve. Quinta, qual é o valor de todas as figuras que aparecem no hino, incluindo todas as pontuadas e ligaduras de valor, se houver? A gente vai começar analisando, né, pelas primeiras figuras que aparecem. No caso aqui eu já tenho uma colcheia pontuada seguida de uma semicolcheia. Depois as figuras se repetem. Aí aqui eu vou ter uma semínima, né? Sem ponto em todas as vozes. Depois aqui embaixo eu vou ter uma mínima pontuada, tá? Na voz do soprano, contralto e tenor. E vou ter uma mínima sem ponto aqui na voz do baixo, tá vendo, ó? Tá? Então a gente tem que analisar sempre todas as vozes para não deixar passar batido nenhum detalhe, tá bom? Vamos para a próxima parte. Aqui a gente repete, né? Colcheia pontuada, semicolcheia, semínima. E aqui eu tenho uma colcheia que está dentro da tercina, tá? Então essa figura aqui vai ter um valor diferente. E aqui, pessoal, tem uma ligadura de valor de uma mínima ligada com uma colcheia pontuada. Depois as outras figuras são todas repetidas, tá? Depois na terceira parte aqui nós não temos nenhuma figura diferente. Tá bom, pessoal? Todas as figuras são repetidas. Então a gente vai para a resposta agora. Eu gosto sempre primeiro de fazer as figuras simples, depois as figuras pontuadas, depois as figuras ligadas e depois, no caso aqui, das figuras com tercina, tá?
eu gosto de fazer sempre da maior para menor, porque isso aí, como as figuras são comparativas entre elas, né, eu acredito que isso aí funciona bastante. A organização facilita na hora da resposta. Então a gente vai organizar assim, ó. Eu já vou colocar a resposta aqui, tá, pessoal? Mas eu vou explicando. Muito bem, então por onde que a gente começa? A gente tem um monte de figura, mas por onde que eu começo? Como elas são comparativas, tá, pessoal? Uma compara com a outra, a gente vai começar sempre da minha unidade de tempo, que é a figura que está escrita na fórmula de compasso. Então a gente já viu que a nossa unidade de tempo, né, ou seja, a figura que vale um tempo, é a semínima, né? Então eu já vou marcar semínima um tempo. Depois eu vou comparando, da menor para maior vai ser sempre o dobro, e da maior para menor sempre a metade. Então, a mínima, ela é maior que a semínima, então ela vai ser o dobro. O dobro de 1 é 2, então a mínima vai ser 2 tempos. Depois eu tenho, abaixo da semínima, eu tenho a colcheia, tá? Se a semínima vale 1, a colcheia que está abaixo valeria meio, mas não aparece colcheia simples nesse hino, né? Vai aparecer só colcheia pontuada. Aí eu tenho a semicolcheia que está abaixo da colcheia. Se a colcheia vale meio, a semicolcheia que está abaixo da colcheia vai valer metade de meio. Metade de meio é 1/4, tá, pessoal? Então vai ficar mínima 2 tempos, semínima 1 tempo, semicolcheia 1/4 de tempo. Beleza, já deciframos todas as figuras que não tem ponto. Agora vamos para as pontuadas. Aparece a mínima pontuada e a colcheia pontuada. Primeiro a gente tem que entender o que o ponto de aumento faz na música, né? O nome já fala, ponto de aumento. E ele faz com que a figura onde ele esteja pontuando aumente metade do valor dela. Ou seja, se a figura vale 2 tempos, que é o caso da mínima, né? Simples, com mais o ponto de aumento eu vou aumentar metade do valor dela. O valor dela é 2 tempos, metade de 2 é 1. Aí eu somo 2, que é o que a figura vale, mais 1 da metade, 3. Então a mínima pontuada é igual a 3 tempos. Depois eu tenho a colcheia pontuada. A colcheia a gente já viu que vale a metade da semínima, né? Se a semínima vale 1, a colcheia valeria meio. Só que é meio mais a metade de meio. Metade de meio é 1/4, meio mais 1/4 é igual a 3/4. Depois eu tenho a colcheia da tercina. Aqui que é um probleminha, tá? Por quê? O que a tercina faz na música? Ela faz com que apareçam 3 notas onde na verdade deveriam, né, normalmente deveriam aparecer 2. Ou seja, eu tenho que tocar essas 3 notas dentro de um tempo. Então essa figura que se aparecesse fora da tercina valeria meio tempo, nesse caso aqui, como ela está dentro da tercina, ela vai valer 1/3 de tempo, tá? É como se eu tivesse um chocolate dividido em 3 partes iguais. Então, a colcheia que está dentro da tercina vai ser uma parte dessa. Uma parte dessa é igual a 1/3 de tempo. Depois eu tenho a mínima ligada com a colcheia pontuada. Aí é só unir os valores que a gente já descobriu aqui, ó. Mínima, 2 tempos. Ligada com a colcheia pontuada. A colcheia pontuada a gente já viu aqui, ó, que vale 3/4 de tempo. Então 2 tempos mais 3/4 é igual a 2 tempos e 3/4. Já está a resposta aí. Tá certo, pessoal? Por isso que eu gosto de organizar assim, que na minha opinião fica mais fácil. Sexta, qual é o ritmo inicial? Aí nós vamos analisar as primeiras figuras que antecedem a minha primeira barra de compasso. Nesse caso aqui nós temos uma colcheia pontuada seguida de uma semicolcheia. A colcheia pontuada a gente já viu que vale 3/4. E a semicolcheia a gente já viu que vale 1/4. 3/4 mais 1/4 é igual a 1 inteiro, 1 tempo. Só que o compasso é quaternário, eu precisaria ter 4 tempos para esse compasso aqui estar completo, né? Eu só tenho 1. Então isso aqui já dá para mim a característica que eu estou procurando. Eu tenho aqui um compasso incompleto, eu tenho um compasso que tem apenas 1 tempo, ou seja, ele tem menos que a metade do que deveria ter. Tá? E eu tenho uma música que está iniciando num tempo fraco, porque aqui é o 4º tempo, né? Então, a gente já viu que na acentuação métrica o primeiro tempo é forte, o segundo é fraco, o terceiro é meio forte e o quarto é fraco. Como ela está começando no 4º tempo, ela está começando num tempo fraco. Então, essas 3 características indicam para mim que esse ritmo inicial é anacrúsico, tá? Quais são as características? Música iniciando no tempo fraco, compasso incompleto e compasso com menos da metade do tempo que deveria ter. Sétima, qual é a terminação da primeira frase? Masculino ou feminina? Analise todas as vozes.
Muito bem, então eu sempre falo para vocês analisarem no inário, porque no inário nós temos indicação de onde é fim de frase e de onde é fim de semifrase, tá? O fim da frase nem sempre ele vai estar caracterizado no fim do pentagrama aqui. Então, por exemplo, nós temos aqui uma vírgula de respiração aqui, ó, tá? Se vocês olharem no inário, vocês vão ver que essa vírgula de respiração ela é pequena. E aqui nós temos outra, tá? E se vocês observarem, vocês vão ver que essa vírgula aqui é grande, tá? Ou seja, essa vírgula indica o fim da semifrase e essa vírgula aqui indica para mim o fim da frase. Então o que eu devo fazer? Eu devo analisar a figura que antecede essa respiração aqui, tá? Então aqui no caso do soprano, contralto e tenor, eu tenho uma mínima pontuada, uma figura que vale 3 tempos. Ela está iniciando no tempo forte, tá? Ambas, tá? Estão iniciando no tempo forte e estão morrendo no terceiro tempo. Não importa onde ela termina, não importa onde ela começa. Ela nasce no tempo 1, então ela é terminação masculina. Agora aqui, ó, a gente teria no caso a figura que estaria, né, antecedendo essa respiração. Nós temos aqui uma semínima, né, no caso da voz do baixo. Aqui não tem respiração, tá, pessoal? Mas obedecendo a métrica de 3 tempos aqui, ó, o fim dessa frase seria aqui nessa figura. Então nesse caso aqui a gente tem uma terminação feminina, tá? Então a resposta vai ficar terminação masculina no soprano, contralto e tenor e terminação feminina no baixo. Oitava, se houver, explique todos os tipos de ligaduras que aparecem no hino. Muito bem, então na primeira parte aqui, ó, nós só temos uma ligadura aqui, ó. Observem que essa ligadura aqui, ela está ligando 3 figuras que estão em alturas diferentes. Na segunda parte a gente tem outro tipo de ligadura que a gente já mencionou. Observem que ela está ligando 2 notas que estão na mesma altura, ambas, né? Aqui estão na mesma linha, aqui estão no mesmo espaço, aqui estão no mesmo espaço, tá? É o mesmo tipo de ligadura. E na terceira parte, repete, a gente tem outra ligadura igual àquela primeira que a gente viu e outra igual àquela do segundo exemplo que a gente viu. Muito bem. Então, ligaduras que unem notas que estão na mesma altura, a gente já falou lá atrás que é a ligadura de valor. Ligadura de valor a gente já pode colocar que aparece aqui no hino. E aqui a gente tem uma figura que une 3 figuras de alturas diferentes, tá? Muito bem. No MTS, pessoal, está escrito que ligadura de portamento, ela une 2 figuras de alturas diferentes. E aqui nós temos 3, tá, pessoal? Só que aqui não é ligadura de valor, porque as figuras estão em alturas diferentes. Também não é ligadura de frase, tá, pessoal? Não é ligadura de frase. Então, só sobra pra gente a ligadura de portamento. Aí eu fui pesquisar em outro livro, tá, a respeito disso. E eu acredito que o nosso MTS tem que tirar esse 2 de lá. Porque no livro que eu estava pesquisando, estava falando que esse tipo de ligadura é considerada ligadura de portamento ou ligadura de expressão, tá? Também é correto chamar de ligadura de expressão quando não é uma ligadura de frase, tá? Então, muito bem. Então a resposta vai ficar: aparecem ligaduras de portamento, tá? Pois unem notas de alturas diferentes, ligadura de expressão, que eu acabei de falar, e aparecem ligaduras de valor, pois unem notas da mesma altura, tá bom? Nona, se houver, explique síncopas em quais compassos aparecem. Para fazer esse tipo de análise, a gente tem que saber o que é síncopa, tá? Se eu não souber o que é síncopa, eu não vou conseguir achar. É como se eu estivesse procurando uma coisa que eu não sei o que é. É difícil de achar, né? Não vai conseguir. Então, na música é a mesma coisa. Se eu não sei o que é síncopa, como que eu vou achar aqui? Mas, como a gente combinou no começo, para o conteúdo não ficar muito longo, nós não vamos nos aprofundar nos assuntos que não estiverem contidos nesse hino. E a síncopa é um desses assuntos. Nesse hino aqui não contém, tá bom? Então a gente não vai se aprofundar no estudo da síncopa. Eu só vou falar para vocês que não tem e bola para frente. Quando aparecer uma síncopa em outro hino, a gente comenta melhor, tá? Então a resposta: não aparecem síncopas. Mas vocês devem saber o que é para poder procurar, tá? 10ª, se houver, explique contratempos em quais compassos aparecem. A mesma situação, tá, pessoal? Eu preciso realmente saber o que é o contratempo e em quais compassos aparecem, para eu poder achar. Como nesse hino aqui tem, eu vou falar o que é
para a gente poder ganhar tempo, tá? Então, o contratempo, pessoal, são notas executadas no tempo fraco ou na parte fraca do tempo, ficando o tempo forte ou a parte forte do tempo preenchido por pausa, tá? Então, é importante a gente saber disso aí. Então, já disse que aqui tem, tá? Então, a gente vai começar enumerando os compassos, que eu tenho que mostrar em que compasso que aparece. Então, como a gente já viu lá atrás, tá? Essas duas primeiras notas aqui, ó, como elas formam um tempo apenas e o meu compasso é quaternário, ou seja, eu tenho menos que a metade de um compasso, eu não posso considerar isso aqui como o primeiro compasso, tá? Então, o meu primeiro compasso vai nascer aqui, ó, após a minha primeira barra, tá? Então, aqui é o compasso 1, 2, 3, 4, 5... tá? É importante contar certinho os tempos, tá? Pra gente não marcar errado. 6, vamos para a próxima parte. Compasso 7 começa aqui. Aqui a gente tem o compasso 8. Por que eu marquei aqui no meio aqui, pessoal, o compasso 8? Aqui, se vocês observarem, a gente tem uma barra de retornelo, tá? Ela não tem função de barra de compasso, tá, pessoal? Ela só tá dizendo aqui para mim que daqui para trás vai voltar. E aqui a gente tem uma barra dupla, que também não tem função de barra de compasso. Então a gente tem que ficar atento nisso aqui, tá? Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho 3 tempos e aqui eu tenho 3 tempos, tá? Só tá dizendo que quando eu chegar aqui na estrofe 1, quando eu chegar aqui eu devo voltar do começo. Na estrofe 2, quando eu chegar aqui, eu devo voltar no começo. E na estrofe 3, quando eu chegar aqui, eu vou pular direto para cá. Aí, aonde que termina esse compasso número 8? O compasso número 8 termina aqui, ó, e o 9 começa aqui, tá bom? Essas duas notas aqui, que formam um tempo, elas fazem parte do compasso número 8, que aqui eu tenho 3 tempos e aqui eu tenho 3 tempos, tá bom? Então, atenção nesses detalhes. Compasso 10... Depois eu tenho aqui o compasso 11, tá? 12, 13, 14, 15 e 16. Então eu vou recapitular aqui, ó. Contratempos são notas executadas no tempo fraco ou na parte fraca do tempo, ficando o tempo forte preenchido por pausa. Então, para haver contratempo, é necessário que haja pausa. É uma condição, tá? Eu tenho que ter a pausa no tempo forte. Então, a gente analisando essa primeira parte do hino aqui, ó, eu não tenho nenhuma pausa aqui. Então, também não vai ter nenhum contratempo. Agora, na segunda parte, já vão aparecer pausas aqui e aqui, ó, tá? Então, vamos analisar essas pausas para ver se é contratempo. Nem sempre a pausa no hino quer dizer que tem um contratempo, né? A gente tem que analisar em que tempo que essa pausa tá. Então, como eu já falei anteriormente, eu tenho aqui, ó, o compasso número 6, né? Essas figuras aqui fazem parte do compasso número 6. E eu tenho aqui, ó, uma pausa de um tempo, que se a gente for fazer a continha aqui de trás para frente, né, da barra de compasso, que é o fim, né, para frente, ela vai estar no tempo 4. Como que eu sei que ela está no tempo 4? O compasso é quaternário, então eu tenho um tempo aqui, né, contando de trás para frente, eu tenho 2 tempos aqui, eu tenho 3 tempos aqui, e provavelmente eu vou ter um tempo aqui, ó. Tá vendo? Ó, no compasso 6, ó, tá aqui, ó, um tempo, tá? Então vou voltar pro sétimo. Então, um tempo lá, 2 tempos aqui, 3, 4. Então ela está no quarto tempo, essa pausa aqui, tá? Então se ela está no quarto tempo, ela não é contratempo, porque o quarto tempo é tempo fraco. Então eu preciso ter pausa no tempo forte e o tempo fraco estar com nota. Então aqui não é contratempo, já descarto. Aqui no compasso 7 eu tenho aqui na voz do baixo uma pausa também. Então aqui eu tenho contratempo, tá? Observem que no tempo 4 não tenho contratempo e no tempo 1 aqui eu tenho. Porque aqui no tempo 2 eu tenho nota. Se eu somar essas duas notas aqui, ó, eu formo um tempo e está no tempo 2, tá bom? Então automaticamente eu vou ter o contratempo aqui. Se eu somar essas duas é o tempo 3 e se eu somar essas duas é o tempo 4. Então o tempo 1, né, que é o tempo forte, está preenchido por pausa. Então é o contratempo. Nessa parte aqui, no compasso 11, 12, 13, não aparecem pausas. Aí no 14, pessoal, acontece a mesma coisa do anterior, tá? Eu tenho uma pausa aqui. Essa pausa ela está no quarto tempo. A gente pode contar, ó, 1, 2, 3, 4. E eu tenho no compasso 15 a mesma situação passada. Então essa daqui está no tempo 4, essa daqui está no tempo 1. Essas duas figuras representam o tempo 2, caracterizando o contratempo, porque eu tenho pausa no tempo forte e nota no tempo fraco, tá bom? Então a resposta vai ficar
Contratempos são notas executadas no tempo fraco ou na parte fraca do tempo, ficando o tempo forte ou parte forte do tempo preenchido por pausas, aparecem nos compassos 7 e 15 na voz do baixo. 11ª, se houver, explique que altas e em quais compassos aparecem. Muito bem, então, pessoal, eu preciso, antes de mais nada, saber o que é uma quialtra, senão também não vou achar, tá? Mesma situação da síncopa e do contratempo. Então, muito bem, tá, pessoal? Quialtras são grupos de notas que aparecem a mais ou a menos do que normalmente deveriam aparecer, tá? Dentro do grupo das quialteras, a única quialtera que aparece no nosso cenário são as tercinas. Então lá atrás, quando a gente estava analisando o valor das figuras, a gente já falou que tinha tercina lá, tá? Mas se eu não souber que tercina faz parte da quialtera, eu não vou conseguir responder. A tercina, pessoal, ela é fácil de verificar, porque toda tercina, no nosso cenário, elas vão aparecer sempre com essa barrinha de união com o número 3 em cima, igual eu tô mostrando para vocês aqui, tá? Então aqui a gente tem no compasso número 6, a gente tem as tercinas aqui, tá? Na voz do soprano, do contralto e do tenor. Depois a gente tem aqui na segunda parte, no compasso 14, nós temos aqui também, mesma coisa, soprano, contralto e tenor. A voz do baixo está preenchida por pausa, tá? Então a resposta vai ficar: quialteras são grupos de notas que aparecem a mais ou a menos do que normalmente deveriam aparecer e aparecem nos compassos 6 e 14, tá? 12ª, se houverem, classifique as fermatas e as explique, né? Então na primeira parte aqui nós não temos fermata, na segunda parte nós temos fermata aqui, ó, em ambas as vozes, tá? Nas 4 vozes. E depois na última parte nós não temos. Agora vamos voltar aqui. Geralmente, pessoal, a gente acha que a fermata conclusiva é aquela que aparece apenas no final da música, né? No caso, aqui na última nota. E toda que aparece no meio da música é suspensiva. Mas eu vou mostrar para vocês que não é, tá? Nesse caso aqui nós temos uma fermata conclusiva também, tá bom? Por que ela é conclusiva? Porque ela está concluindo a estrofe para poder iniciar a parte final do hino. Tá? Então aqui observem que a fermata ela vai aparecer somente na primeira e na segunda estrofe. Na terceira estrofe nós não temos fermata. Então a gente vai vir tocando, vai tocar os 3 tempos exatos e já vai iniciar na parte final. Mas na primeira e na segunda estrofe aparece a fermata conclusiva, tá? Ela está concluindo a estrofe. A fermata conclusiva, pessoal, ela costuma ser um pouquinho mais de tempo do que a fermata suspensiva. A suspensiva ela tem que ser um pouquinho rápida, né? Porque ela aparece ali no meio da música, a gente toca ela rapidamente e já continua. Essa daqui a gente pode demorar um pouquinho mais para indicar que realmente eu estou terminando aquela ideia, né? Para poder iniciar uma nova ideia, tá bom? E aqui, pessoal, a gente tem, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, uma divise, tá? Na voz do baixo. Ó, irmão, como que eu sei que essa divise é do baixo? Porque as hastes estão viradas para baixo, tá? Tanto a haste da primeira nota quanto da segunda nota. Então essas divises aqui, ó, observem que tem aqui no compasso anterior também tem. Elas devem ser executadas pelo baixo, tá? Não pelo tenor. Então a resposta vai ficar: aparecem fermatas conclusivas, pois aparece na última nota da estrofe, aparece no final da estrofe, etc, tá bom? Agora, pessoal, a gente vai ficar com a linguagem rítmica e o solfejo das 4 vozes do hino, tá ok? Vamos lá. Linguagem rítmica da voz do soprano do hino 465. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Taif, 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 ta. Taif, 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 ta. Taif, 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 ta. Ta, te, ti, taif, taif, ta. Taif, 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 ta. Taif, 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 ta. Taif, 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 ta.
tá, teti, tá, fitai, fitá. Linguagem rítmica da voz do contralto do hino 465. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Tai, fitai, 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 fitá. Tai, fitai, 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 fitá. Tai, fitai, 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 fitá. Tá, teti, tai, fitai, fitá. Tai, fitai, 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 fitá. Tai, fitai, 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 fitá. Tai, fitai, 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 fitá. Tá, teti, tai, fitai, fitá. Hino 465, linguagem rítmica, voz do tenor. Terceiro verso. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Tai, fitai, 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 fitá. Tai, fitai, 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 fitá. Tai, fitai, 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 fitá. Tá, teti, tá, fitai, fitá. Tai, fitai, 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 fitá. Tai, fitai, 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 fitá. Tai, fitai, 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 fitá. Tá, teti, tá, fitai, fitá. Hino 465, linguagem rítmica, voz do baixo, terceiro verso. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Tai, fitai, 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 fitá. Tai, fitai, 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 fitá. Tá, tai, fitai, 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 fitá. Tai, fitai, fitai, fitá. Tai, fitai, 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 fitá. Tai, fitai, 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 fitá. Tá, tai, fitai, 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 fitá. Tai, fitai, fitai, fitá. Solfejo da voz do soprano do hino 465. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ré, Fá, Si, do, Si, Lá, Sol, Fá. Ré, Fá, Si, Ré, do, Ré, Fá, Si, do, Si, Lá, Sol, Fá. Fá, Si, Mi, Ré, do, Si, Lá, Si, Lá, Sol, Si, Lá, Sol, Fá, Ré, Fá, Si, do, Ré, do, Si, Lá, Si, do, Ré, Fá, Si, do, Si, Lá, Sol, Fá, Fá, Si, Mi, Ré, do, Si, Lá, Si. Solfejo da voz do contralto do hino 465. 1, 2, 3, 4. 1, 2.
si, ré, mi, fá, fá, mi, sol, fá, mi, ré, si, ré, fá, mi, fá, si, mi, ré, mi, fá, mi, sol, fá, mi, fá, ré, fá, sol, fá, mi, ré, fá, mi, sol, fá, mi, ré, si, ré, fá, ré, mi, fá, si, mi, ré, mi, fá, mi, sol, fá, mi, fá, ré, fá, sol, fá, mi, ré. Hino 465, solfejo, voz do tenor, terceiro verso. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Fá, lá, si, si, fá, si, sol, lá, si, lá, fá, lá, si, do, lá, si, ré, si, lá, ré, do, si, fá, si, lá, sol, do, si, lá, fá, lá, si, do, lá, si, ré, si, lá, ré, do, si. Hino 465, solfejo, voz do baixo, terceiro verso. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Si, do, ré, mi, si, ré, do, fá, mi, ré, do, si, do, ré, mi, ré, fá, si, ré, mi, si, ré, fá, si, do, fá, mi, ré, do, si, do, ré, mi, ré, fá, si. Então é isso, pessoal. Espero que todos tenham entendido. Não deixem de estudar, se esforcem, tenham bom ânimo. Deus que abençoe a todos e fiquem com Deus.